Olá, alunos! Nós vamos continuar com a nossa aula de genética e agora a gente vai aprender uma maneira diferente de fazer um cruzamento, que é a maneira que a gente chama de tabela, ou às vezes a gente até brinca e chama de batalha naval. Vocês vão ver que ela é a mesma coisa do cruzamento que a gente realizou na aula anterior pela propriedade distributiva, ou seja, o resultado vai ser o mesmo. É só uma forma diferente de realizar. Então, vocês vão, depois que aprender as duas formas, escolher qual a maneira que acha mais fácil para desenvolver os exercícios, tá? Isso será de livre escolha. Nós vamos trabalhar com as mesmas características do Mendel, lembra? Ervilhas lisas e ervilhas rugosas. Então, lembrando que lisa é a característica dominante, ou seja, aquela que aparece tanto no estado puro, dois fatores iguais, azão, azão, quanto no estado híbrido, dois fatores diferentes, azão, azinho. Já a rugosa é a característica recessiva, aquela fraquinha que quando tá junto com a dominante, ela vai ficar escondida. Então, para a ervilha ser rugosa, eu tenho que ter dois fatores iguais e a gente chama isso de azinho, azinho. Eu escolhi para trabalhar com vocês os mesmos indivíduos que eu já tinha utilizado na característica distributiva, né? Que são os pais híbridos, os pais com fatores diferentes. Eu vou representar de novo ele de letra, de cores de caneta diferentes, para que vocês possam ver o que está acontecendo, mas não precisa ser assim. Outra coisa, tanto faz ser pai, mãe ou vice-versa. Aliás, aqui nem tem pai e mãe. Mas vamos usar só a simbologia, né? Só de uma maneira figurativa, esse representando o pai e esse representando a mãe, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Então, aqui na tabela, a gente precisa primeiro representar os pais. Vocês estão vendo que aqui tem uma coluna e aqui tem uma linha. Essa coluna e essa linha vai representar os pais, tá? Você pode escolher para colocar o pai aqui ou aqui, vice-versa, não tem problema. Isso não vai alterar em nada o resultado. Só que a situação que vocês têm que tomar cuidado é em relação a dividir os fatores. Por quê? Se você colocar azão, azinho aqui, a hora que eu cruzar com outro pai, essa ervilha ela não vai ter um filho com dois fatores formados, ela vai ter um filho com 4 fatores formados. Então, eu preciso dividir os fatores. Dividir por quê? Porque quando essa ervilha for formar uma célula sexual, ela não vai mandar os dois fatores ao mesmo tempo. Ela manda um ou outro. Ela tem 50% de chance de mandar o azão, 50% de chance de mandar o azinho. Então, eu preciso separar esses dois fatores para poder estimar as combinações, tudo bem? Aqui, a mesma coisa. Ela vai mandar esse ou esse. Então, se eu colocar o azão, azinho aqui, na hora de combinar, vai sair errado. Por isso que eu preciso separar os fatores, tá? Depois que eu fiz isso, gente, é só unir, é só combinar. Então, vamos lá. Se esse fator encontrar com esse aqui, então eu vou ter um filho formado, azão, razão, certo? Se esse fator encontrar com esse aqui, então eu vou ter um filho formado, azão, azinho. Ah, mas por que foi colocado o azão em vermelho primeiro? Porque, gente, lembra que em genética a gente gosta sempre de representar o dominante na frente? Posso escrever azinho, azão? Até posso, mas vamos tentar usar as convenções genéticas, por isso que a gente inverte, porque não muda nada escrever azinho, azão ou azão, azinho. O resultado vai ser o mesmo, tá? Depois, esse fator pode encontrar com esse, então nós vamos ter um filho formado azão, azinho. E, finalmente, esse fator pode encontrar aqui com esse, e nós vamos ter formado azinho, azinho, certo? Agora, a gente terminou de combinar, só que a gente precisa dar o resultado. Lembrando que lisa dominante, rugosa recessiva. Ó, tem o dominante, então essa ervilha vai ser lisa. Dominante aqui. Ah, mas tem o recessivo. Só que lembra que o recessivo é fraquinho? A simples presença de um fator dominante já faz a característica acontecer. Então, ela vai ser lisa. Aqui a mesma coisa, lisa. E aqui eu tenho os dois fatores recessivos, portanto, ela vai ser rugosa. Outra coisa, a gente precisa representar isso em números. Lembra que nós trabalhamos com um total de 100%, e se eu dividir 100 por 4, cada filho formado vale 25%? A gente já viu isso na distributiva, ok? Então, aí é só eu representar.
2, 3 cílios lisos. 25 mais 25 mais 25, 75% de chance de ter filhos lisos. Quantas chances de ter filho rugoso? Só uma, que representa 25% das chances. Infração, mesma coisa. Lembrando que embaixo eu coloco o número total de filhos formados. 1, 2, 3, 4. Desses 4, 1, 2, 3 são lisos. Então, de 4 filhos, 3 são lisos, ou 3/4. Já o rugoso, coloco 4 embaixo, que é o total de filho formado. Desses 4, quanta chance de ter rugoso? Apenas um filho. Então, 1/4. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos!